Graça e paz, meus irmãos, eu espero que todos estejam desfrutando dos cuidados do Senhor nesses dias e que cada um esteja sendo alimentado pelo Senhor com toda a esperança em seu coração, porque o Senhor, uma vez que nós vamos a Cristo, Ele cuida de nós e o nosso coração, ele deve estar cheio de expectativas pelo amanhã. Porque em Deus nós sempre temos a promessa de um amanhã melhor. É certo que esse mundo ele continua sustentado por Deus e as nossas vidas sustentadas de uma maneira muito especial por esse Deus que é todo-poderoso. E somente Deus determina quando é que esse mundo ele tem fim. Enquanto esse mundo existir, o Senhor, Ele continuará a cuidar dos seus de maneira muito especial. O sol nascerá a cada dia e juntamente com o nascer do sol, as misericórdias do Senhor se renovam, a graça dEle é derramada sobre a nossa vida, por isso você não tem o que temer. Você deve permanecer firmemente, cheio de expectativa no seu coração, pelo dia de amanhã com o Senhor. Nesse momento nós vamos a terceira de uma série de 3 mensagens progressivas no início do Evangelho escrito por Marcos, que estão nos respondendo quem é Jesus e o que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso poder acompanhar a dinâmica que o evangelista apóstolo Marcos ele desenvolve ao longo de todo o Evangelho. Nós chegamos agora em Marcos capítulo 2, nós vamos ler do verso 13 a 17. Por favor, acompanhe a leitura e nos diz assim, Marcos capítulo 2, verso 13 até o 17. Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se Levi, o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntaram aos discípulos, por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pois bem, Jesus ele percorria as cidades pregando o Evangelho. Ele disse aos seus discípulos, antes dessa progressão da revelação de quem Jesus é nessas 3 narrativas, ele disse no verso 38, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim, para pregar, anunciar o seu maravilhoso Evangelho. E enquanto Jesus pregava, aconteciam muitas coisas surpreendentes e maravilhosas. E esse é o poder do Evangelho. É o que nós estamos vendo aqui. Nós somos ensinados em Marcos 1, de 40 a 45, a primeira das 3 narrativas progressivas, que Jesus é aquele que tem poder para purificar o impuro. Jesus tem o poder de nos purificar de toda a impureza. E é maravilhoso seguir a Jesus sabendo que Ele nos purifica de toda a nossa impureza espiritual. Ele tem o poder para isso. Basta uma palavra dEle para que sejamos purificados. Quando contritos, vamos a Ele em arrependimento e fé. Logo depois, na sequência, a narrativa subsequente, progressiva, nós, em Marcos 2, de 1 a 12, nós somos ensinados que Jesus é aquele que tem poder de perdoar pecados. Somente nele está a esperança de que todas as nossas ofensas cometidas contra Deus
serão perdoadas. E é maravilhoso seguir Jesus sabendo que nós podemos ter a nossa vida reconciliada com o Deus Santo, porque tivemos os nossos pecados perdoados. Mas o maravilhoso poder do nosso Senhor, ele continua se manifestando. E chegando agora nessa narrativa, saindo para outro lugar, é assim que ela tem início, Jesus, ele ensinava a multidão como era o seu costume. Mas logo, algo surpreendente novamente acontece. O texto, ele vai nos dizer no verso 14, e quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Mas pastor, por que isso é surpreendente? É exatamente isso que o texto ele tem a nos ensinar. Jesus é aquele que tem poder para purificar o impuro. Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecados. E agora nós somos ensinados que Jesus é aquele que tem poder para transformar a vida do pecador. Jesus ele tem poder para transformar o pecador. Aquele que aqui é chamado Levi, ele é conhecido também como Mateus. Então veja a mudança, a transformação ocorrida na vida desse homem. De publicano, Levi se torna um dos apóstolos e escritor do primeiro livro do Novo Testamento. O que isso nos ensina? Isso nos mostra o poder que Jesus Cristo tem de chamar pessoas para fora do mundo. Ele tem poder de transformar pessoas comuns em seus discípulos. Jesus tem o poder de transformar o coração do pecador. Ele tem o poder de transformar a vida do pecador. E aqui nós devemos destacar o imenso poder de Jesus sobre a vida do pecador. Olha o que nos diz os versos 13 e 14. Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. E agora ele vai ensinar através de um milagre maravilhoso, de uma ação maravilhosa. Quando ia passando, e aqui está o maior milagre, o grande milagre, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Pense na vida de Levi. Ele, naquele dia, estava envolvido em seu trabalho secular. Talvez ele não pensasse em outra coisa a não ser no seu dinheiro ou nos lucros que ele poderia obter do seu trabalho. E sem esperar, vivendo normalmente a sua vida, inesperadamente ele recebe o chamado para seguir Jesus e se torna um dos seus discípulos. Ele transforma-se, é transformado num discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que ele não tinha essa expectativa naquele dia. Talvez ele tenha planejado o dia como um dia normal. Eu irei cobrar os impostos, irei arrecadar o que é meu, vou ver o que eu consigo arrecadar de muito para eu poder pensar numa boa aposentadoria e vou viver a minha vida. Mas algo inesperado aconteceu e algo maravilhoso aconteceu. Porque esse homem, ele pertencia a uma classe de pessoas que entre os judeus era uma indicação para se referir à impiedade. Ele era um publicano era um cobrador de impostos do governo romano. Os romanos, eles dominavam Israel, o Império Romano, e eles levantavam dentre os próprios judeus alguns para cobrar impostos dos seus irmãos. E como se não bastasse o fato de cobrar impostos para o império opressor dos seus próprios irmãos, normalmente os publicanos eram homens que retinham o valor dos seus próprios irmãos para um enriquecimento ilícito. Eram corruptos, eram pessoas de uma índole
muito duvidosa. Mas apesar disso, o Senhor o vê sentado, fazendo o que ele estava fazendo, e o chamou. Jesus olha para ele e diz: siga-me. E o texto nos diz que, estando Levi sentado na coletoria, o Senhor lhe disse: siga-me. E é surpreendente o que vem a seguir. Logo depois do chamado de Jesus, o verso 14 se encerra dizendo: e levantando-se Levi, o seguiu. Com poder maravilhoso, nosso Senhor, ele atrai para si mesmo o pior dos pecadores. E ele toma essas vidas, quebra as cadeias dos seus antigos hábitos e costumes e as transforma em novas criaturas. Rompe com a sua vida de pecado. Assim como o ímã atrai o ferro, o Senhor Jesus Cristo, ele atrai do mundo os pecadores, quebrantando os corações mais endurecidos. Ao ler essa narrativa, nós devemos ter em nosso coração que nunca devemos perder a esperança quanto à conversão de alguém. Porque aquele que chamou Levi, ele continua vivo, ele continua atuante, ele chamou a mim, chamou muitos de nós. Nós não podemos perder a esperança com relação à conversão de quem quer que seja, porque o tempo desses milagres ainda não passou. Jesus continua purificando o impuro, perdoando pecados e transformando pecadores, transformando a vida de pecadores. Não existem pecados que sejam muitos, não existem pecados que sejam tão graves que não possam ser perdoados por Jesus. Nenhum coração é tão perverso para ser transformado por Jesus. Aquele que chamou Levi continua sendo o mesmo, ainda que tenham se passado 2000 anos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com Cristo nada é impossível. Não existem situações difíceis, não existem casos que não tenham esperança diante dos seus olhos. E aí nós podemos ver o imenso poder do Senhor Jesus Cristo para transformar o pecador, o seu coração, a sua vida. Veja dos versos 15 ao verso 17. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntaram aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os escribas e fariseus, que se consideravam justos aos seus próprios olhos, eles criticavam Jesus porque ele comia e bebia na companhia de publicanos e pecadores. Mas ao ouvir as críticas, o que foi que Jesus disse? No verso 17, ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. O Senhor Jesus veio a este mundo como um médico. Ele sempre soube o que a natureza humana necessita. O Senhor Jesus Cristo sempre soube qual é a minha grande necessidade, a sua grande necessidade. O Senhor Jesus Cristo sempre soube o que é que nós, os seres humanos, mais necessitamos. Porque ele vê a todos nós como seres enfermos de uma doença mortal. Ele nos vê como feridos pela praga do pecado, morrendo dia após dia, sendo consumidos, esmagados pela praga do pecado, morrendo um pouco a cada dia, até chegar à grande morte final e eterna. E ele teve misericórdia de nós.
Ele veio ao mundo para trazer o único remédio capaz de nos aliviar, o remédio divino capaz de trazer cura para a praga do pecado. Ele veio curar os doentes. Jesus veio sarar os de coração despedaçado. Ele veio oferecer vigor ao fraco. Ele veio erguer o abatido. Nenhuma alma enferma pelo pecado está fora do seu alcance. É comum, porque somos seres humanos limitados e por maiores que sejam os benefícios que os médicos humanos podem nos proporcionar, e Deus os levantou para isso, e nós devemos honrá-los e ser gratos por causa disso, mas há situações em que os médicos eles dizem, olha, agora não tem jeito, não tem como. É o que nós dizemos, ele foi desenganado pela medicina. Mas nenhuma alma enferma pelo pecado, ela está fora do alcance do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande médico das almas não conhece limites para a sua capacidade de curar e de restaurar. Não há. E é preciso que cada um de nós saiba exatamente a relação que tem com esse médico. O que você já conhece por sua própria experiência a respeito de Jesus como médico? O que você conhece a respeito de uma experiência pessoal, de um relacionamento pessoal, de um encontro pessoal com Jesus, sendo Ele o médico da alma? Porque felizes os que já descobriram a sua enfermidade de alma, felizes os que reconhecem ser Cristo o grande médico que necessitam e assim se beneficiam dele. A maioria das pessoas morre porque não reconhecem a enfermidade e não procuram o auxílio em meio a essa enfermidade. Jesus, ele diz claramente, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus, ele não veio a este mundo apenas como um simples mestre. Ele não veio apenas ensinar coisas que nós não conhecemos. Ele não veio nos revelar apenas as grandezas do reino de Deus ou as grandezas dos céus. Ele não veio apenas ensinar, embora o seu ensino é precioso para que nós compreendamos a nossa necessidade, a solução, quem somos nós, quem somos Deus, ou quem é Deus, mas Jesus veio como Salvador. Salvador daqueles que estavam completamente perdidos, Salvador daqueles que confessam ser miseráveis, desamparados, corrompidos, arruinados. Jesus não veio só ensinar, ele veio salvar. Somente esses, somente os que reconhecem sua enfermidade mortal é que podem receber os benefícios, que podem receber a cura do Salvador. Por isso, há esperança de salvação para quem quer que seja. Quando Jesus ele diz pelo poder do Espírito, siga-me, ele pode fazer os mais endurecidos de coração, os mais mergulhados em seus pecados, obedecerem a ele. Ele tem o poder sobre a vida do pecador. Ele tem poder para transformar o coração do pecador. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E se nós nos reconhecemos assim, isso é bom. Se nós nos vemos como enfermos pela praga, pelo mal do pecado, isso é bom. Nós éramos pecadores quando viemos a Cristo. Você pode dizer, pastor, eu fui a Cristo, eu fui perdoado. É verdade, Ele perdoa mesmo, Ele purifica. E quando nós viemos a Cristo, nós éramos pecadores. O que nós não podemos nos esquecer é que pobres e necessitados pecadores, nós continuaremos a ser enquanto nós vivermos. Pobres, pecadores sustentados tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Se alguém pergunta o que você pode dizer sobre você mesmo, pastor Adilson, o que eu posso dizer sobre mim mesmo?
Eu posso dizer que eu sou um pecador salvo tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Um pecador salvo pela graça de Deus. Será que nós somos sensíveis à nossa condição de pecadores? Nós sentimos que somos indignos e merecedores de qualquer coisa? Nós temos consciência de que merecemos tão somente a condenação? Então, quando alguém deseja que Deus te dê tudo que você merece, isso é um perigo muito grande. E eu não posso me esquecer do grande amigo, colega, pastor Alisson, num dos meus aniversários, quando na porta ele me deu aquele abraço gostoso, caloroso, e disse: pastor Adilson, que Deus lhe dê tudo o que o Senhor merece. Eu falei: misericórdia, por que você me deseja tanto mal assim? E ele esperou um ano para corrigir, e no outro ano ele me deu aquele grande abraço e me disse: pastor Adilson, que Deus te dê tudo o que o Senhor não merece. E aí eu pude dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque Ele me dá aquilo que eu não mereço. Isso é graça. Ele deixa de me dar o que eu mereço, é misericórdia. Então, nós merecemos ira, nós merecemos condenação. E assim, se nós assim nos reconhecemos, aí nós somos alvos dos benefícios de Jesus ao vir a esse mundo. Se nós nos consideramos justos, a exemplo daqueles fariseus, o Senhor Jesus nada tem a dizer para nós. É muito triste quando você vê pessoas que se julgam justas, não reconhecem o seu pecado, acham que são boas demais aos seus olhos. É o grande problema, muitas vezes, em resolver conflitos entre pessoas. Uma se considera melhor do que a outra, e a culpa é sempre da outra. E esse é um problema apenas que reflete a visão de nós mesmos com relação a Deus. Muitas vezes nos julgamos bons demais. Então Jesus não tem nada a nos dizer. Se nós somos justos, nos consideramos justos, nada tem Jesus a nos dizer. Agora, se nós nos consideramos pecadores, Cristo nos chama ao arrependimento. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nos vemos nessa situação, podemos descansar seguros nessa verdade, confiando nele até o final da nossa vida. Somente não devemos nos esquecer da seguinte verdade: Cristo veio para nos chamar ao arrependimento e não para admitir nossa permanência no pecado. E eu vou repetir: Cristo veio para nos chamar ao arrependimento e não para admitir a nossa permanência no pecado. A purificação é operada, o perdão é operado, mas a transformação da vida também é. Ele veio nos chamar ao arrependimento, à mudança e não a permanecer no pecado. Quem é Jesus? Ele é aquele que nos surpreende a cada momento. A vida com Jesus é uma vida cheia de expectativas. O que ele vai me mostrar hoje? O que eu vou conhecer a respeito dele hoje? Como eu serei alegremente surpreendido pela alegria de saber quem Jesus é? Como isso vai transformar e mudar a minha maneira de segui-lo? A vida com Jesus é uma vida cheia de expectativa, é uma vida cheia de descobertas, é uma aventura maravilhosa e segura nos braços do Pai. Jesus é aquele que tem poder para purificar o impuro. Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecados. Jesus é aquele que tem poder para transformar o pecador. É maravilhoso seguir Jesus, sabendo que Ele tem poder de nos purificar da nossa impureza espiritual. Sabendo que Ele tem poder de perdoar os nossos pecados, tornando o nosso acesso a Deus livre pelo seu perdão. E é maravilhoso seguir Jesus, sabendo que Ele tem poder de transformar a nossa vida. Não precisamos mais viver escravos do pecado. Podemos, embora tenhamos uma consciência correta de quem somos e merecemos,
podemos descansar na paz, que fomos tocados por Jesus, transformados por Ele e assim a esperança para o porvir. Há sempre a esperança e a expectativa de um amanhã melhor. Você está seguindo a Jesus? Isso significa seguir a Jesus. Este é o Jesus a quem você segue. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, capaz de te surpreender a cada dia com verdades maravilhosas. Que Deus abençoe a nossa jornada com o Senhor. Viva a cada dia com grande expectativa no seu coração, cheio de fé, cheio de esperança. Aconteça o que acontecer, não importa o que estiver acontecendo ao seu redor, o mundo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, sua vida está guardada por Ele. Ele te purifica, Ele te perdoa, Ele transforma a sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por verdades maravilhosas reveladas a nós no Evangelho. Nós agradecemos por nos fazer conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu grande poder sobre todas as esferas da criação. Muito obrigado. Nós pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso coração para que a cada dia sejamos surpreendidos por essas verdades transformadoras que nos dão alento, ânimo, expectativa enquanto nós seguimos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela jornada dessa vida. Claro, há tantas dificuldades, meu Deus, e o Senhor não as omite de nós, mas a grande alegria, a grande expectativa, há tantas coisas maravilhosas acontecendo enquanto nós seguimos ao Senhor, e isso enche o nosso coração de esperança. Embora o mundo possa experimentar degradação, caos, problemas, violência, pandemias, crises, o Senhor tem o controle de todas as coisas e o mundo existirá enquanto o Senhor assim o quiser. E é certo que o sol nascerá amanhã e com ele nossas expectativas serão renovadas porque seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, meu Deus, transforma vidas, porque esse é um milagre que o Senhor está operando. Obrigado porque esses milagres, eles não foram restritos àquele tempo. O Senhor continua purificando o impuro. O Senhor continua perdoando pecados. O Senhor continua transformando vidas. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. E se algum daqueles que já tem te seguido ainda ou por algum motivo não está experimentando a alegria plena de seguir ao Senhor pelas crises desse mundo, pelas dificuldades dessa vida, traz um ânimo novo ao seu coração. Que ele se lembre muito bem de quem o Senhor é, de onde o Senhor o chamou e o que o Senhor tem reservado para a sua vida. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus. Muito obrigado. Que o Senhor continue a nos abençoar e a nos guardar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o seu povo na terra, meu Deus, levanta sobre nós o seu rosto, dá-nos a sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã.